Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de APH, atendimento pré-hospitalar. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre vias aéreas e sobre asfixia. Quando eu penso em vias aéreas, eu tenho que imaginar a permeabilidade, ou seja, eu tenho que deixar essa via aérea livre para o indivíduo respirar bem, né? E quais são as estratégias que a gente pode utilizar pensando no ambiente, né, não controlado, que é o ambiente fora do hospital, okay? Quais são as estratégias que eu tenho que eu posso realizar para manter essa via aérea pérvia, né? E também pensar na asfixia. O que é asfixia? É a dificuldade ou impossibilidade desse indivíduo respirar adequadamente. Então, para que isso possa acontecer, enquanto profissional, duas coisas básicas são importantes. Primeira coisa, eu preciso conhecer muito bem a anatomia desse sistema respiratório e a fisiologia. Né? Em tudo que a gente fala, em qualquer sistema que eu esteja avaliando, que eu vou fazer uma avaliação clínica desse paciente, eu preciso entender muito bem dessa questão anatômica e dessa questão fisiológica. Então, aqui, eu preciso entender como é que funcionam essas vias aéreas, quais são as estruturas das vias aéreas superiores que possam estar comprometidas, bem como quais são as estruturas das vias aéreas inferiores que estejam comprometidas, tá? A fim aí de impossibilitar que esse indivíduo respire adequadamente, ok? Então, toda vez que eu vou fazer, eu estou pensando em atendimento pré-hospitalar, que eu vou fazer um atendimento ao indivíduo, no caso aqui, eu preciso pensar, em controle de vias aéreas, eu preciso pensar no atendimento ao trauma. Tá? Quando eu penso no trauma, eu tenho que entender esse indivíduo baseado no ATLS, vamos pensar, que ele tem aí uma sequência de atendimento, A, B, C, D, E. E aqui eu tenho que focar em três básicos. A, que é controle de via aérea. B, controle de via aérea e coluna cervical, né? Perdão. B, ventilação, ou seja, se esse cara está respirando adequadamente e avaliar essa estrutura respiratória. E C, a circulação. Tá? A questão do D, que é a incapacidade, avaliação neurológica e exposição, isso são importantes também, mas eu foco aqui no ABC, ok? Quando eu avalio um paciente, eu preciso identificar quais são as prioridades. Por quê? Independente da cena que eu encontrar, eu preciso saber, avaliando esse paciente, qual que é a prioridade naquele momento para manter esse indivíduo respirando, manter aí ele dentro de uma situação hemodinamicamente estável. Sempre isso é importante, independente daquilo que tenha acontecido com esse paciente. No caso de vias aéreas e asfixia, eu tenho que observar a obstrução de vias aéreas, ou seja, o que será que pode obstruir uma via aérea? O que é comum, né, que pode causar essa obstrução dessas vias aéreas, sejam elas superiores ou vias aéreas inferiores? Acúmulos de secreções, espasmos de laringe, ou seja, uma contração involuntária da laringe, onde ela fecha, o indivíduo não tem a passagem de ar. As questões relacionadas ao estrangulamento. Estrangulamento é muito comum quando você tem aquela questão da violência interpessoal, ou seja, onde o indivíduo ele vai apertar essa região cervical, fazendo com que haja aí interrupção da passagem de ar, principalmente na traqueia, tá? Na via aérea, nas vias aéreas inferiores desse indivíduo. Questões relacionadas ao soterramento, quando a gente tem desabamento, as pessoas que moram em área de risco, que acaba caindo lama em cima das casas. Isso é muito comum, que o indivíduo não consegue respirar, até por conta que ele está embaixo aí de lama, escombros, terras, enfim, né? Corpo estranho na garganta. Quando eu falo de corpo estranho na garganta, é muito comum a questão relacionada ao engasgo, tá? Tanto para pacientes adultos como para crianças. Engasgo em criança, vamos pensar em lactentes até 1 ano, é muito comum engasgar com líquido, leite. Né? E acima dessa idade, ou adolescentes e adultos, é com alimentos ou com algum objeto que possa, algum corpo estranho que possa estar obstruindo a passagem de ar. E afogamento também, é uma aula que nós vamos discutir posteriormente, onde você tem preenchido aí as vias aéreas com água, muito líquido, por isso que esse indivíduo não acaba não conseguindo respirar, porque a via aérea está obstruída. Além disso, dessa questão de obstrução, o indivíduo ele pode estar em uma situação onde a via aérea dele não tem nenhum comprometimento relacionado à obstrução. Porém, existem algumas situações externas, tá, a um corpo de indivíduo que possa comprometer o quê? O fornecimento de oxigênio, ou seja, ele não consegue inspirar oxigênio adequadamente, de uma forma, né, suficiente para manter aí as funções vitais desse organismo. E o que pode causar essa insuficiência de oxigênio no ar? Primeiro, o indivíduo pode estar em locais onde tem muita altitude, onde o ar que nós chamamos é rarefeito.
Existem países, cidades que são muito altas e o indivíduo lá tem uma pouca concentração de oxigênio e ele não consegue respirar adequadamente. Ele pode também estar em locais muito fechados, né, que nós chamamos de compartimentos não ventilados, onde, né, porões, sótãos ou outros locais que não têm ventilação, não tem janela e não circulam adequadamente. Às vezes você tem uma restrição de circulação de oxigênio. O indivíduo pode passar por uma situação complexa, que nós chamamos aí uma situação extremamente difícil, uma situação de incêndio, por exemplo. Quando o indivíduo ele está num incêndio, num local fechado, ele tem um acúmulo ali de gases tóxicos. Por quê? Vamos pensar. No incêndio está queimando borracha, está queimando madeira, está queimando plástico, está queimando papel, está queimando diversos tipos de materiais. E esses materiais, quando ele está queimando, nessa combustão, né, vai proporcionar aí o aparecimento de alguns gases, e um dos principais gases que são, né, promovidos ali em função dessa combustão é o CO2, é o dióxido de carbono, que ele é extremamente extremamente tóxico para o organismo. Então, o indivíduo pode evoluir a óbito por conta dessa insuficiência de oxigênio nestas situações, tá? Outras questões importantes que eventualmente possa comprometer, vamos pensar, o nosso centro respiratório. Vamos pensar que aqui no nosso, a gente está no nosso sistema nervoso central, que a gente tem aqui toda esse controle da respiração. O indivíduo pode ter, por exemplo, levar um choque elétrico, ele pode se intoxicar, ele pode ter alguma patologia que possa comprometer a respiração dele, pode ter uma doença pulmonar já instalada, ele pode ter um acidente vascular cerebral que comprometa o centro respiratório, tá? O cara pode levar uma pancada, sofrer um traumatismo crânioencefálico, ou até mesmo um trauma aqui no tórax, comprometendo todo o sistema respiratório, tá? Ingestão de álcool ou de qualquer outro tipo de substância que possa deprimir o sistema respiratório. Existem drogas listas, né? Medicações que possam, né, que podem muitas vezes deprimir o sistema respiratório desse indivíduo e comprometer a respiração dele, tá? Um trauma, onde o indivíduo tem a compressão, né, do tórax, ou seja, olha, o cara está embaixo de escombros, onde o tórax aqui fica pressionado, tá? E os próprios ferimentos relacionados ao sistema respiratório no trauma torácico, que a gente já discutiu em outras aulas também. Um tipo de obstrução muito comum das vias aéreas, pessoal, que pode levar à asfixia, é uma obstrução que nós chamamos OVACE, é a obstrução de via aérea por corpo estranho. O que é um corpo estranho? É tudo aquilo que está fora do organismo que entra aqui no meu corpo que possa obstruir essa via aérea, tá? Muito comum um adulto, o cara está se alimentando, um pedaço de carne, uma bala, um doce, olha só. Crianças é muito comum também esse tipo de obstrução, tá? E muitas vezes ele não consegue respirar adequadamente, pode perder a consciência e até mesmo evoluir para uma parada cardiorrespiratória e evoluir a óbito. Então, eu pensando no atendimento pré-hospitalar, eu preciso ter ideia e noção do que fazer nessas situações onde haja obstrução dessas vias aéreas. O que fazer? Existem algumas manobras que há a possibilidade de se fazer para poder desobstruir, salvar a vida desse indivíduo? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de como desobstruir, quais são as manobras mais comuns. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo, imagina, o indivíduo ele engoliu aqui um objeto. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma bala. Então aqui a gente tem dois caminhos. Você tem um caminho da respiração e um caminho aqui que é o esôfago do alimento. Só que, infelizmente, esta bala, ao invés de percorrer aqui, muitas vezes esse paciente aqui, né, esse indivíduo, ele não mastigou direito, engoliu, enfim, engoliu um pedaço maior desse doce, e ao invés dele entrar aqui no esôfago e estômago abaixo, ele entrou na via aérea aqui, ó, e travou. Quando ele trava, o que acontece? Esse indivíduo não tem a passagem de ar. Ele vai respirar, só que não entra o ar nem sai. Tá? Eu preciso realizar algumas manobras para tentar desobstruir, até porque esse indivíduo está fora de um ambiente controlado, ou seja, está fora do hospital. Por isso que a própria disciplina chama-se APH, atendimento pré-hospitalar. Então, o que eu tenho que fazer fora do ambiente controlado, fora do hospital, para tentar salvar a vida desse indivíduo? Tá? Para tentar tirar, né, vamos pensar aqui, desobstruir esta via aérea para ele poder respirar adequadamente. Tá? Neste caso, uma das manobras que são realizadas, né, que é realizada, perdão, para a gente poder desobstruir, com esse indivíduo está engasgado, tá? É a manobra de Heimlich.
Manobra de Heimlich é uma manobra onde você vai fazer uma pressão na altura do estômago, justamente para quê? Para tentar fazer com que esse objeto, pela pressão de dentro para fora, ele saia. O que é muito comum as pessoas fazerem? A pessoa se engasga, você percebe que está engasgada, vai nas costas bater. Vai lá e ó, bate nas costas. Isso é errado, porque quanto mais você bate, o que acontece? O objeto está travado aqui. Conforme você vai batendo, o objeto tende a descer e travar cada vez mais. Então é o contrário, eu tenho que fazer uma manobra para tentar expelir, tirar esse objeto lá de dentro. Então essa manobra de Heimlich, o indivíduo ele vai se posicionar atrás da pessoa, ele vai localizar a cicatriz umbilical, vai fazer um giro no punho, porque daí essa mão, olha só, vai ficar posicionada em cima aqui do estômago. Aí desta maneira, ele vai fazer pressões fortes e repetidas, causando uma pressão para esse objeto ser expelido. O ideal é que você mantenha, quando você estiver atrás da pessoa, você mantenha uma das suas pernas entre as pernas dela e uma para trás, para que você tenha apoio, porque se eventualmente, às vezes você está tentando desobstruir essa via aérea, às vezes você não consegue. Então ele pode evoluir para um rebaixamento de nível de consciência, ele pode até desmaiar. E se isso acontece, você tem o apoio para poder segurar esse indivíduo e deitá-lo no chão. Tá bom? A gente vai mostrar isso, essa manobra já já num vídeo. Tá? Imaginemos que você esteja sozinho. Poxa, se eu estou sozinho, quem vai fazer a manobra, né, em mim? Então há a possibilidade de você salvar também. Então você vai posicionar o seu abdômen em uma quina. Pode ser numa mesa, no muro. O que é mais comum? Você vai posicionar o seu abdômen onde? Aqui, ó, numa cadeira, tá vendo? E você vai fazer o mesmo esforço para tentar desobstruir. Nunca ficar batendo no peito. Por quê? A tendência, porque já está travado aqui o objeto, a tendência é esse objeto descer cada vez mais. Tá? Então, o que é comum? Como que os adultos normalmente se engasgam? Durante as refeições, com pedaços de carne, alimentos. Alguns que usam prótese dentária, olha só, pode quebrar a prótese, quebrar um dente, pode muitas vezes engasgar, balas, chicletes. Crianças, né? Crianças acima de 1 ano que já começam a andar, começam a mexer nas coisas, é muito comum pequenos objetos. É a balinha, é o bibelô, é isso, tudo que acha, né? Porque a curiosidade pode colocar na boca. Então, pequenos objetos é muito comum. E lactentes, crianças, né, menores até 1 ano, é muito comum, pode se engasgar com leite. A criança lá amamentou, a mãe coloca, né, a criança deitada e ela se engasga. Ela vai golfar e ela vai broncoaspirar. Só que a criança, muitas vezes, né, o lactente, ele não tem um reflexo de tosse. E o que acontece? Facilmente ele se engasga e evolui a óbito assim, em questão de minutos. Tá bom? Processos infecciosos na garganta também pode dar edema de glote também. Tá? Isso é comum. Uma das coisas que eu tenho que pensar, quando o indivíduo tem um engasgo, eu preciso saber, vamos pensar, ou qualquer tipo de obstrução, eu preciso saber reconhecer. Eu preciso olhar para aquele indivíduo e falar, opa, algo estranho está acontecendo para aquela criança. Não é normal. Aquela cor, a reação, né? A reação dele de colocar a mão, pensar num adulto, a mão no pescoço, não está conseguindo tossir, não está conseguindo falar. Então, o reconhecimento, ou uma criança também, olha como ela está, os lábios assim cianóticos. Então, eu preciso reconhecer que algo está errado, que pode ser aí um engasgo. Porque é muito comum você colocar na rede social, lá, coloca no Google, você observa que as pessoas que se engasgaram em restaurantes. Então, o garçom, um familiar, alguém que observou, identificou, fez uma manobra e salvou a vida da pessoa. Então, que tipo de obstrução que a gente pode ter? A gente pode ter obstrução parcial, obstrução total. Obstrução parcial, a pessoa se engasgou, mas ela tem alguns reflexos. Você percebe que ainda está passando um ar, ela tosse, ela tem aquele desconforto, mas enfim, né? Ela consegue respirar. E obstrução total, aí que é o problema, porque é grave, porque não há passagem de ar. Tá? Esse indivíduo pode ficar aí alguns minutos sem respirar, agoniado, ter um rebaixamento do nível de consciência e evoluir até para uma parada respiratória e uma parada cardíaca evoluindo à morte. Tá? Em crianças, né, até 1 ano, dependendo da criança, ela não tem reflexos, né, já desenvolvidos, então não vai tossir. A criança maiorzinha, ela vai ter tosse, vai ficar um pouquinho chiado ali a respiração dela, tá? Vai ficar cianótica, com os lábios assim bem arroxeados, pode também perder consciência e evoluir a óbito também. Então a gente tem que ficar muito atento. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Um adulto que se eventualmente ele se engasgue com líquidos, mas ele sofreu um trauma. Professor, então ele se engasgou, caiu,
Então eu tenho que lateralizar ele para poder, eventualmente, se ele estiver apresentando quadro de EMS, alguma coisa assim, tá? Para sair esse líquido, mas tem que ser em bloco, até porque eu tenho que respeitar aí o protocolo do trauma. Tá? Se eu estiver num ambiente um pouco mais controlado, eu posso ter algum tipo de sonda para poder fazer a aspiração dele, ok? Se for algum material sólido, eu vou observar esta cavidade oral para ver se é possível retirar ou não. Tá? Mas tem que ser aí com segurança, porque pode comprometer, esse paciente pode até morder seu dedo. Então, tudo isso tem que ser observado. Tá? Como que eu faço o tratamento no adulto e na criança? No adulto, se o paciente estiver inconsciente, tá? Já está desmaiado lá. Então, eu vou deitar ele numa superfície rígida, tá? No chão, vamos pensar assim. Vou deixar ele em posição dorsal horizontal e vou iniciar as manobras de RCP, com pressões torácicas, tá bom? Se ele estiver consciente, em pé ou sentado, vou fazer a manobra de Heimlich, aquela que eu demonstrei no desenho, e vou mostrar no vídeo daqui a pouco para você. Isso pode ser feito sentado, pode ser em pé, não tem problema. Pacientes obesos ou pacientes gestantes a termo, ou seja, estão há 38 semanas próximos a ganhar o bebê, muitas vezes você não consegue ir atrás deles e fazer essa manobra. Então eu tenho que fazer a compressão torácica nele. Eu venho e faço a compressão para fazer essa manobra, porque eu não consigo ir atrás dele e abraçá-lo, tá? Crianças menores de 1 ano, vou fazer essa manobra, mas eu vou mostrar para vocês. Nós vamos posicioná-la ela num antebraço, deixar nosso braço inclinado e fazer 5 tapotagens entre as escápulas fortes. Vou trocá-lo de antebraço, deixando também inclinado com a cabeça abaixo do corpo, tá? E vou fazer 5 compressões torácicas também, até que essa criança respire ou comece a chorar, ok? Pré-escolares e adolescentes, eu faço a manobra de Heimlich também por trás da criança, eu só vou me abaixar para me posicionar adequadamente, ok? Aqui é aquele passo da criança que eu mostrei para vocês, olha. Coloco ela no antebraço, observe-se o que tem aqui na cavidade oral, tá? Vou colocá-la aqui, ó, vou bater 5 vezes entre as escápulas, depois eu troco o antebraço e vou fazer 5 compressões torácicas nessa criança até ela voltar. Vou mostrar para vocês um videozinho de tudo isso que a gente falou até agora. Hi, my name is Suzanne Mortel, Life Support Instructor for Marshfield Clinic. Choking is a life-threatening situation that can happen when a person's airway suddenly becomes blocked and they cannot breathe normally. Choking can happen when people eat or drink too quickly or place foreign objects in their mouths. The risk of choking increases with not chewing food properly, with alcohol intoxication, or with an abnormal swallow reflex. Determine if the person is choking. Avaliando se ela está Knowing how to engasgada. help somebody in a choking emergency can save a life. There are 3 techniques that you should know during a choking emergency. For adults and children, you should use abdominal thrusts, and for infants, back blows and chest thrusts. If the choking person can cough, you want to encourage that person to keep coughing. However, if the person is unable to breathe, cough, speak, or cry, you're going to want to act immediately. Tell someone to call 911. Que está dizendo que você tem que saber avaliar se ela está tossindo, chorando ou pode falar durante o engasgo. If an adult or child older than 1 year is choking, perform abdominal thrusts, also known as the Heimlich maneuver. Que é a manobra de Heimlich que ela vai demonstrar. Stand or kneel behind the person who is choking. With one hand, make a fist and place it above the belly button. The second hand lay over the fist. You're going to do quick upward thrusts to try to remove the object. Continue to provide abdominal thrusts or chest thrusts until the object has been removed or until the choking person can no longer stand. At that point, assist that person to the floor and provide CPR by pushing hard and fast on the chest until help arrives. Se a pessoa perder a consciência, desmaiar e não desengasgar, você vai deitá-la na superfície rígida e realizar a compressão torácica. If a child younger than 1 year is choking, alternate back blows and chest thrusts. Position the infant over your forearm and deliver 5 back blows between the infant's shoulder blades. Roll the infant onto your other forearm, supporting his head and neck, and give 5 chest thrusts. Troca de antebraço e faz 5 compressões. Continue to provide back blows and chest thrusts until the infant
stops choking, or is not breathing. If the infant is not breathing, lay the infant on a hard surface and start CPR by pushing hard and fast on the infant's chest until help arrives. Se a criança não recuperar, né, a consciência, não respirar nem chorar, você vai fazer a compressão torácica na superfície rígida. You can perform abdominal thrusts on yourself if no one is around. If you are home alone and begin choking, you can Se estiver perform sozinho em casa, abdominal como thrusts on proceder? yourself. First, dial 911, even if you can't speak. Then, place your fist in your hand above your belly button. Find a hard surface, such as a countertop or the back of a chair, and give yourself abdominal thrust. Posicionar seu abdômen numa quina, tá? Uma mesa, no caso, ou numa cadeira, como nós mostramos em slides anteriores. Então, mesmo sozinho, você não vai morrer com a via aérea obstruída, gente, tá? Pelo amor de Deus, aí. É importante a gente explicar, às vezes, até para alguém da família, tá? Essas técnicas aí. Ok? E quando a gente pensa em manter essa via aérea livre, vamos pensar, tá? Existem alguns métodos, né? Nós chamamos métodos manuais, mecânicos ou cirúrgicos, porque às vezes essa via aérea está obstruída, tá? Ou se não estiver obstruída, muitas vezes ela está fechada por algum motivo, então a gente precisa manter ela livre, tá? Então, um dos métodos manuais é a tração da mandíbula, chamada jaw thrust, tá? Você vai tracionar essa mandíbula e você mantém a coluna cervical estável, tá? Vou mostrar aqui, ó. Você coloca os polegares aqui, tá? Sobre o seio maxilar e você traciona com os dedos, tá? A mandíbula, desta maneira. Olha como ele fez aqui, ó, o paramédico. Tá? Outra maneira é fazer o chin lift, levantamento e inclinação do mento. Olha só, quando eu elevo o mento, a via aérea que estava fechada, olha só aqui, ó, ela vai se abrir, então o ar vai circular. Quando eu penso aqui nessa situação, é muito importante, se o paciente for vítima de trauma, eu não posso fazer esse chin lift, tá? Porque ele tem que estar com colar cervical, e se eu fizer isso, eu posso causar um dano, muitas vezes irreversível, nesse paciente. Então a gente tem que se atentar a situações de trauma, tá? Outros métodos, o método mecânico é a utilização de alguns dispositivos. Aqui, o método básico, colocação de uma cânula orofaríngea, mais conhecida como uma Guedel. Parece uma chupeta, tá vendo? Ela tem vários tamanhos e eu utilizo ela apenas em pacientes inconscientes. Porque se eu colocar uma cânula dessa no paciente consciente, eu posso provocar vômito e ele pode broncoaspirar, tá bom? Aqui é a forma de colocação. Tá? Depois teremos uma aula prática para demonstrar isso, como que ela é posicionada. Nós posicionamos com essa parte, com a ponta dela curvada para cima. Então, quando você passar pelo palato assim, tiver no palato, aí que eu vou virar. Tá bom? Tá? Além da Guedel, eu posso usar também a cânula nasofaríngea. Naso porque ela vai ser colocada pelo nariz. Então, essa nasofaringe eu posso colocar em pacientes semiconscientes. Tá bom? Só que pacientes que for vítima de traumatismo crânioencefálico e houver suspeita de fratura de base de crânio, eu não utilizo essa cânula, tá bom? Não posso utilizar, certo? Métodos avançados é a intubação, que nós chamamos de via aérea definitiva. Você vai colocar o tubo orotraqueal neste indivíduo. Métodos alternativos, a gente tem dois dispositivos. A máscara laríngea, que parece um tubo, só que ela vai ficar posicionada sobre a epiglote, tá bom? Ela não vai dentro da traqueia, não. E a gente tem o combitube. O combitube, ele é muito parecido com a cânula de intubação comum, né? Só que ele tem duas vias. Por quê? Normalmente, às vezes, quando o médico vai intubar, ele pode, ao invés de intubar a traqueia, a cânula ir para a traqueia, ela pode ir para o esôfago. Só que como ela tem duas vias, você isola um, né? Mesmo que você intubar no esôfago errado, vamos pensar assim, você isola aquela via, porque a outra, consequentemente, vai ficar posicionada já na traqueia. Tá? Então, para uma situação emergencial no APH na rua, ela pode ser muito bem utilizada. E quando chegar no hospital, ela vai ser retirada e vai ser instalado um tubo orotraqueal, uma via aérea definitiva. Tá bom? E métodos cirúrgicos, né? Muitas vezes você está na rua, mas o médico, os caras precisam respirar, não está conseguindo liberar a via aérea. Fazer uma cricotireoidostomia, tá? Vai lá, abre a cartilagem cricóidea, coloca o dispositivo lá, coloca uma cânula. E a traqueostomia, na realidade, pode ser feita, mas ela é mais realizada no ambiente controlado no centro cirúrgico. Tá bom?
outro tipo de suporte ventilatório, para a gente poder mandar ar para dentro desse pulmão. Tá? Comum fazer a respiração boca a boca, mas hoje a gente só comenta, mas de acordo com as diretrizes da American Heart, desde 2010, a gente não faz mais para a ventilação boca a boca, tá, no APH. Por quê? Risco de contaminação. Tá? Mas a gente só demonstra que é uma das possibilidades de fazer o suporte ventilatório. Tá? Hoje é muito comum utilizar o quê? A boca com a máscara. Então tem uma máscara, olha só, chamada Pocket Mask, uma máscara de bolso. Então você vai posicionar isso aqui na face do paciente. Aqui tem uma válvula descartável onde eu posso fazer as ventilações aí de emergência, tá bom? Ou utilizar, se eu estou numa ambulância, eu tenho aqui o dispositivo chamado bolsa válvula máscara, mais conhecido como AMBU, que é o mais utilizado aí, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição, ok? E espero que vocês curtam a aula aí. Um abraço.